Graça e paz, bendito e glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu vos cumprimento com uma boa noite de segunda-feira. Que o Espírito Santo do Senhor nesta noite venha nos abençoar, venha abrir a nossa mente, o nosso intelecto, para que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nessa noite, amados, eu estarei ministrando um pequeno estudo que fala sobre o Espírito Santo. Louvado seja Deus, visto que hoje uma irmã teve algumas dúvidas, louvado seja o nome santo do Senhor. Estava meio que confusa com algumas situações que ela deparou, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos usou para esclarecermos algumas coisas. E hoje, nessa noite, o Senhor tem colocado no meu coração para que nós venhamos ver como que é a ação do Espírito Santo através da palavra do Senhor. Nós vemos que a obra do Espírito Santo, ela é claramente vista por toda a vida de Jesus. Foi concebido pelo Espírito Santo, livro de Lucas capítulo 1, verso 15. O Espírito Santo veio sobre ele publicamente no batismo, no livro de Lucas 3, 22. O Espírito Santo o levou ao deserto, onde foi tentado pelo diabo, livro de Lucas capítulo 4, verso 1. O Espírito Santo ungiu-o para pregar as boas novas, livro de Lucas capítulo 4, verso 18. E o Espírito Santo deu-lhe poder para expelir os demônios, Mateus 12, 28. Jesus, porém, ensinou mais sobre o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos três evangelhos, vemos que relatam uma ocasião em que Jesus foi acusado de expelir, louvado seja o nome santo do Senhor, demônios pelo poder de Beuzebu. Aleluia. Estavam atribuindo a Beuzebu o poder de expulsar os demônios no nome dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todas essas blasfêmias, o nosso Jesus, o nosso Salvador, sofreu. Mas ele não se deixou escarnecer. Ele prosseguiu na sua missão e cumpriu o seu papel. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Livro de Mateus 12, 22 ao 32, Marcos 3, 22, 30 e Lucas 11, 14, 23 vai nos falar a seguir que Cristo declarou que a blasfêmia contra o Espírito Santo era um pecado imperdoável. O pronunciamento específico de Jesus está diretamente ligado à expulsão dos demônios. Sua obra de esclarecer o governo de Deus, visto tão claramente no poder que tinha sobre os demônios. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Ninguém tem tal autoridade, ninguém tem tal poder, se não for pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É mostrado aqui como a manifestação do Espírito Santo em si expulsou os demônios pelo Espírito de Deus. Certamente é chegado a vós o reino de Deus. Livro de Mateus, capítulo 12, verso 28. De fato, a obra do Espírito é essencial para o reino de Deus. E pelo poder do Espírito Santo, que os espíritos malignos e os demônios são derrotados e a obra de Cristo segue adiante. Então, queridos e amados irmãos, só pode ter autoridade, só pode expulsar demônios aqueles que têm o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Aquele que tem autoridade do Espírito Santo sobre a vida dele. A Bíblia Sagrada diz que eis que vos dou poder para pisares em serpentes e escorpiões, e se beberes algo mortífero, não vos fará dano algum. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor.
Jesus também ensinou que o Espírito Santo opera a regeneração na vida do crente, a fim de que possa entrar no reino de Deus. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é regenerado, ele é transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele praticava no passado, ele não pratica mais, porque o Espírito Santo de Deus já tem o regenerado, já tem o transformado em uma nova criatura. Bendito e glorificado seja o nome santo do Senhor. Livro de João, capítulo 3, verso 5, ensinou que o Espírito Santo ajuda o cristão a adorar adequadamente, em espírito e em verdade, o Criador. Louvado seja Deus. João 4:24, o Espírito também inspira as Escrituras Sagradas. Marcos 12:36, capacita o cristão a falar ousadamente sobre a sua fé. Então, todo aquele que é tomado pelo Espírito Santo de Deus, todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é ousado nas suas palavras, ele é ousado na sua fé, ele desenvolve uma fé sobrenatural, porque ele tem o Espírito Santo na sua vida. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 10 e verso 19, 20, Jesus também ensinou que os crentes receberiam o Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santo individualmente, ou seja, cada um receberia o Espírito Santo de sua maneira. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois que ele fosse glorificado, havia, portanto, uma distinção entre a maneira como o Espírito Santo estava presente no ministério de Jesus e na proclamação do reino de Deus, e como estaria presente depois que Cristo voltasse para a glória. Em João 14:16, Jesus refere-se a ele como o Espírito da verdade e o Consolador. O Espírito é o outro Consolador e vive para sempre. João 14:15-17. Desta maneira, o Espírito é o que convence o mundo dia após dia e ainda permanece com o cristão na liderança e na proteção da verdade, e interpretando as Escrituras. Então, todo aquele que tem o Espírito de Deus, eles sabem interpretar as Escrituras Sagradas segundo a vontade do Senhor. Mas nós vemos nos dias de hoje muitos dizendo que são cheios do Espírito Santo de Deus, pregando heresias, ensinando falsas doutrinas, doutrinas de demônios, levando o povo de Deus à ruína, ensinando heresias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se auto-intitulam homens cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada diz: acautelai-vos, porque muitos viriam no nome do Senhor, e se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Mas nós temos que ter o espírito de discernimento, para que nós não venhamos ser confundidos e nem enganados por falsas doutrinas e por falsos ensinadores. Louvado e exaltado seja o Deus de Israel. Glória a Deus. Jesus ensina que será prerrogativa do Espírito Santo glorificar a Cristo e fazê-lo conhecido nas futuras gerações das pessoas que não terão visto Jesus em carne e osso. Livro de João 16:12-16. Então, a obra do Espírito Santo, meu amado e minha amada, é glorificar Cristo, glorificar o nosso Deus. Quando se vê uma pessoa se auto-intitular cheio do Espírito Santo, mas as obras que eles fazem exaltam e glorificam a eles próprios, pode ter certeza
que essas tais pessoas não têm o Espírito Santo da verdade sobre a vida deles, mas sim o espírito do engano e o espírito da falsidade. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Fica claro, pelo ensino de Jesus, que em todas as suas várias obras, o Espírito Santo testemunhará sobre Jesus e glorificá-lo-á. Fará isso por meio do novo nascimento, a fim de testificar e explicar sobre a verdade de Cristo. Livro de João, capítulo 14, verso 26. E conceder poder aos cristãos para testemunharem de Jesus. O Espírito Santo seria concedido pelo Filho. Livro de João, capítulo 15, verso 26. João 16, verso 7. E pelo Pai. João 14, 16 e 26. Bendito seja o nome do Senhor. Que nesta noite, amados e amadas do Senhor, eu e você possamos examinar as Escrituras Sagradas através desses versículos bíblicos, a qual eu ministrei neste áudio, para que você não seja confundido e nem enganado sobre homens que se auto-intitulam cheios do Espírito Santo de Deus, mas que nós vemos que de Deus não tem nada. As obras que eles fazem glorificam apenas a si próprio. Que nesta noite o Espírito do discernimento esteja sobre mim e sobre ti, para que nós possamos ter uma vida plena diante do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, meu Senhor, e agradecer por essa palavra gloriosa, por esse pequeno ensino que o Senhor tem colocado no meu coração, que a cada momento o teu povo possa examinar as Escrituras Sagradas, para que eles não venham ser enganados. A Bíblia diz que o meu povo erra por não examinar as Escrituras Sagradas. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa todos aqueles que irão ouvir este áudio de uma maneira sobrenatural, meu Senhor. Abençoa os lares aqui representados e que teu Espírito Santo invada os 4 cantos dos lares que irão ouvir esse áudio e venha regenerar todo aquele que ouvir esse áudio, venha transformar e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Graças a Deus.